Vamos então à mensagem, né? Eu quero compartilhar aqui e eu quero que você ouça com muita atenção, ainda que você esteja aí nos seus compromissos, nos seus afazeres, ainda que você já esteja até no trabalho. Talvez você está me ouvindo, já está até no trabalho, ou talvez você está saindo do trabalho, né? Você que fez um turno aí durante a noite, talvez você esteja a caminho de casa, pronto para ir descansar, mas ouça com muita atenção. Eu creio que é algo que nós precisamos ouvir da parte de Deus, nós precisamos muito, principalmente nos dias de hoje, né? Principalmente nos dias em que vivemos hoje. Como assim, pastora, nos dias de hoje? Principalmente nos dias de hoje em que nós abrimos o telefone celular e ali existem muitas notícias, muitas informações, notícias que podem ser, assim, assustadoras. Ver o que está acontecendo no mundo é de fato muito assustador. Então, nós precisamos ter paz em meio a tudo isso. Só esse final de semana, se você parar para olhar as notícias, para ler as notícias, você vai ver quanta coisa assustadora aconteceu. Eu estava vendo o que aconteceu, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, né? Aqueles jovens, aquelas pessoas estavam ali em uma festa e houve tanta coisa e um jovem perdeu a vida, enfim, tantas notícias, né? Então, em meio a tudo isso, a gente precisa encontrar paz no Senhor. Se você for ver também, são guerras que se intensificam no Oriente Médio, em outros lugares. A inflação, as dívidas estão aumentando, que também foram notícias que saíram esse final de semana. Ataques sem precedentes nenhum contra nossas crianças, contra crianças, jovens, adolescentes, por meio de coisas que estão tentando colocar na mente delas. E a lista é grande de coisas que se levantam, de situações que surgem, que acontecem. E se a gente não tomar cuidado, questões como essas que eu acabei de dizer para vocês, elas podem fazer com que a gente perca a paz. Tem muitas pessoas que ao lerem notícias como essa, elas ficam perturbadas, Então nós precisamos buscar a paz do Senhor. Nós devemos lembrar que o que nós estamos vendo, de certa forma, é o cumprimento do que Jesus disse que aconteceria no final dos tempos. O coração dos homens está começando a ficar desfalecido, o amor de muitos está se esfriando. No entanto, apesar de todas essas circunstâncias negativas, nós não podemos, na verdade, perder a nossa paz. Ainda podemos ter paz de espírito em tempos difíceis como esse. E a Bíblia nos diz como nós devemos fazer isso, e é o que a gente está falando e tratando ao longo desses dias. É claro que eu não estou aqui nessa segunda-feira, eu não sei onde você está, mas aqui no meu país, eu costumo dizer no meu país, na área continental de São Vicente, o tempo está bem nublado e eu não quero trazer aqui uma mensagem para pesar ou sobrecarregar o seu coração. Só estou trazendo para você uma realidade atual, uma realidade onde eu até falava para os irmãos na igreja ontem, a gente não pode fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. Elas estão acontecendo e estão acontecendo muito. Então, eu só quero trazer aqui o cenário atual para você, né? Claro que você já sabe, que você já conhece, mas a minha intenção aqui com esse programa Esperança ao Amanhecer é literalmente trazer esperança para o teu coração. Mesmo em meio a tudo isso, eu citei aqui alguns problemas no mundo, mas talvez as guerras que você tem enfrentado são outras. São guerras particulares dentro de você. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã, nesse início de semana, segunda-feira, agora são 7h49, é que tenha paz em Deus. Tenha paz de espírito, porque com certeza, tendo paz de espírito, tendo paz dentro de você, você olha para além e enxerga uma esperança, enxerga uma saída. Olha o que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Você que gosta de anotar? Colossenses capítulo 3, versículo 15. Diz assim: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em corpo, domine em vossos corações e sede
agradecidos. Que essa paz domine o seu coração nessa manhã. Talvez você está me ouvindo aqui nesse programa e talvez você esteja andando um pouco agitado, um pouco nervoso, um pouco preocupado. E eu declaro sobre a tua vida hoje que a paz de Deus, ela governe no seu coração. Colossenses capítulo 3, versículo 15. É essa palavra que eu declaro sobre a tua vida hoje. Que a paz de Deus governe o teu coração. Ah, pastora, mas eu queria ter essa paz. Eu queria ter essa tranquilidade, essa calma. É buscar em Deus. É olhar para Ele. Eu sempre falo, e é um texto bíblico que eu amo muito, 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 que se eu não me engano, 2 Crônicas, capítulo 20, ou é 1 Crônicas agora. Eu amo o texto, né, mas não sei afirmar. Não, acho que 2 Crônicas, capítulo 20, que fala sobre Josafá. É uma mensagem que queima no meu coração, e eu sempre que tenho oportunidade eu falo sobre isso com as pessoas. Josafá, ele estava no meio de uma guerra. Povos se levantaram contra ele, nações se levantaram contra ele, porque queriam destruir a vida dele. Mas ele ora ao Senhor, e diante do Senhor ele fala: Senhor, eu não tenho força para ir contra esse exército. Eu não sei o que fazer nessa situação. Mas ele diz no versículo: mas contudo os meus olhos estão postos em ti. E essa é a declaração que eu faço sobre a tua vida nessa manhã, que a paz do Senhor, ela governe o seu coração, a tal ponto de você, mesmo enfrentando situações, você esteja tranquilo, esteja em paz. De acordo com essa mensagem, né, com essa passagem de Colossenses capítulo 3, a paz de Deus, ela deve reinar em nossos corações. Mas nós falamos na sexta-feira, né, o que significa a palavra paz. Curiosamente, é a mesma palavra grega que vimos em João 14, 27. Aliás, esta é a palavra principal para a paz no Novo Testamento, né? Eirene. Descreve o fim da guerra, o fim do conflito e um período de reconstrução após o fim da guerra. É um período em que as distrações são removidas, um período de prosperidade em que a ordem reina no lugar do caos. E é essa declaração, mais uma declaração que eu faço sobre a tua vida nessa manhã. Que a ordem reine no lugar do caos. Que a ordem reine no lugar do caos. E eu quero que você faça essa declaração sobre a tua vida hoje, nessa segunda-feira. A todos vocês que estão enviando mensagem, bom dia, sejam bem-vindos, viu? Fiquem ligadinhos aqui. E não, mãe, eu não tô ao vivo na rede social hoje. Talvez amanhã eu volte pra rede social. É que eu tava fazendo, né? Eu fiz no mês de maio. Talvez amanhã eu volte pra rede social. Eu tive um bom resultado. Mas hoje eu não tô ao vivo lá, tá bom? Como eu estava dizendo, faça essa declaração sobre a tua vida hoje. Senhor, que a ordem reine, que a ordem governe no lugar do caos. Que a ordem governe no lugar do caos. Faça essa declaração em alta voz sobre a tua vida, em nome de Jesus, tá bom? Vamos a mais uma canção? Quero compartilhar mais uma canção com o teu coração e daqui a pouquinho a gente vai voltar. A gente vai voltar para dar continuidade nesse texto, dar continuidade nessa reflexão, dar continuidade nesse devocional, nesse tempo juntos aqui, tá ok? Ouça essa canção e daqui a pouquinho eu estou de volta. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Jesus, teu valor é maior.
Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Amém! Encontramos o bem mais precioso e esse bem mais precioso é o Senhor Jesus. Bom, vamos seguir, são 8 horas agora, nós chegamos aí à metade da nossa programação e eu oro para que o Senhor esteja falando sobre a tua vida, esteja aí te trazendo... Bom dia, irmã Iraci! Eu não posso deixar de dar o bom dia para a irmã Iraci. Ela é a ouvinte fiel dessa programação. Eu sei que todos vocês são, mas a irmã Iraci não perde um programa, anota tudo, ouve tudo. Aí ela chega na igreja, pastora, a senhora falou isso, olha, pastora, a senhora compartilhou aquilo. Gente, sério, se ninguém me acompanhar no programa, eu fico em paz, porque eu sei que ela tá lá escutando. Mas brincadeiras à parte, irmã Iraci, um beijo no seu coração. Inclusive ontem a gente ficou tanto tempo conversando aqui na igreja e foi maravilhoso. Bom, vamos seguir então, né? Pra gente aprender um pouco mais sobre o Senhor. Como eu estava dizendo, estamos falando, né? Falei na sexta-feira e falando hoje também sobre a paz. Você que está chegando agora, o tema, né, dessas 2 mensagens que eu trouxe na sexta e hoje, na verdade eu trouxe na sexta e hoje eu estou complementando um pouquinho, falando um pouco mais sobre isso, como ter paz de espírito em tempos difíceis e como nós precisamos. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que quando nós somos governados pela paz, nós somos capazes de conduzir as coisas de forma pacífica, mesmo em meio a situações difíceis, perturbadoras, traumáticas. Isso significa que a guerra acabou, que o conflito cessou, as distrações foram removidas. Agir na paz do Senhor significa que o Shalom, né, que está governando a sua alma, e que você foi conduzido para fora do caos e para um tempo de paz, de prosperidade. Inclusive, para você que não sabe, né, eu até deixei aberto aqui, que eu fui lá no nosso dicionário e pesquisei Shalom, né, o que significa Shalom, e eu quero aqui trazer para você o significado disso. Shalom é uma palavra hebraica que significa paz, harmonia, bem-estar e prosperidade. Ela é frequentemente usada como saudação ou despedida, sendo equivalente a um olá ou um adeus. E no contexto religioso, especialmente na cultura judaica, Shalom também pode referir-se à paz espiritual e à reconciliação com Deus. A paz Shalom, ou melhor, a palavra Shalom, tem uma longa história e um significado profundo em várias culturas, incluindo a judaica, onde é um elemento central na vida religiosa e social. Em português, Shalom pode ser usado como uma forma de saudação ou para expressar o desejo de paz e harmonia. Na comunidade judaica, Shalom é um termo amplamente reconhecido e usado em diversas situações, como em celebrações, reuniões e eventos religiosos. É também comum encontrar o termo em músicas, poemas e outras expressões artísticas que celebrem a paz e a harmonia. Tá vendo? Esperança ao amanhecer também é cultura. Estou aqui para ensinar para você e aprender junto com você, na verdade, né? Estamos aqui para aprender juntos sobre isso. Mas voltando lá para Colossenses, capítulo 3, versículo 15, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele nos dá a seguinte instrução: que a paz de Deus governe em seus corações. O versículo central hoje nós estamos falando sobre Colossenses capítulo 3, versículo 15. Daqui a pouquinho a gente vai ler o 16 também, mas só para a gente fixar bem, entender o que o apóstolo Paulo está dizendo, a palavra governar, aqui nesse texto, né, é um termo grego exclusivo que descreve, como eu posso dizer, um árbitro, um juiz que modera e julga as competições atléticas, sabe? Que eles eram muito conhecidos no mundo antigo. Então, ao usar essa palavra, o apóstolo Paulo estava dizendo para nós que a paz de Deus deveria agir como um árbitro em nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas emoções.
E quando emoções negativas elas tentarem exercer algum controle sobre nós, ou, como eu posso dizer, ou tentar nos sucumbir, sabe, nos sufocar, nós podemos literalmente parar essa emoção, fazendo escolhas. E qual escolha que nós precisamos fazer? A escolha de deixar que a paz sobrenatural de Deus, ela surja de dentro de nós. E como um árbitro, literalmente, ela possa ali, como eu posso dizer, moderar as nossas emoções, sabe? Tá ali no equilíbrio e quando esse árbitro divino, chamado paz, entra em ação na nossa vida, ele repentinamente começa a tomar todas as decisões em vez de inquietação, ansiedade e preocupação. Ah, pastora, mas isso é tudo tão lindo, tudo tão lindo. Nossa, mas na teoria é a coisa mais linda do mundo, é a coisa mais simples, mais fácil de se viver. Como isso é possível na vida real? É porque a senhora está falando isso porque a senhora não conhece a minha rotina, não conhece o meu trabalho, não conhece a minha vida, não conhece o meu casamento, não conhece os meus filhos, não conhece a minha história. Por isso que a senhora está dizendo isso com essa calma toda. De fato, eu não conheço. Eu conheço o que a Bíblia diz. E eu acredito da seguinte forma: se está escrito, se o Senhor Deus, Ele deixou para nós como orientação, se o Senhor Deus, Ele deixou para nós como instrução, eu acredito que se está escrito é porque é possível. Porque eu tenho plena convicção de que Deus não pediria nada para nós que fosse impossível de fazer. Eu tenho plena convicção. Ainda em Colossenses capítulo 3, no versículo 16, ele diz assim, a palavra de Cristo que habita em vós. Peraí, deixa eu mudar a cor, senão eu não consigo ler. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra habitar, ele começa dizendo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra habitar, aqui nesse texto, ela significa viver em, habitar em, ou confortavelmente estabelecer residência. E ao usarmos esta palavra, este versículo ele apresenta a palavra de Deus como se estabelecendo e vivendo dentro de nós. Tem até um versículo que o salmista declara assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então ele está dizendo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ele descreve alguém tão cheio da palavra de Deus que todo o seu ser é afetado por isso. Sabe, de forma mais simplificada, que a palavra de Deus estabeleça residência dentro do teu coração, dentro da tua vida, dentro do seu ser. Seu coração se enche de alegria, sua mente é inundada de sabedoria, de entendimento, e sua boca canta canções ao Senhor quando a palavra está dentro de você. A palavra dentro de nós, a palavra de Deus, eu falava ontem com o pessoal na igreja, que o que nos mantém de pé, o que nos dá esperança, o que nos dá a certeza de dias melhores, é confiarmos na palavra de Deus. Porque acontece alguma coisa, acontece alguma situação, você traz à memória a palavra de Deus, você se lembra o que a Escritura Sagrada diz, e isso te dá a esperança de que não, haverá um novo amanhecer. As misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. Então, até mesmo porque quando você tem a palavra de Deus no seu coração, a alegria toma conta de você, a paz toma conta de você. E aí, consequentemente, a Bíblia fala que um coração alegre formoseia o rosto. Então é uma coisa ali que vai levando a outra e você vai desfrutando dessa paz do Senhor.
que governa os nossos corações. Amém? Nós vamos à última parte dessa leitura, desse texto, desse devocional. E eu quero orar junto com você, orar por você. Mas antes, nós vamos a mais uma canção. E daqui a pouquinho eu estarei de volta. Eu vou compartilhar uma canção com vocês que ela é um pouquinho diferente do formato desse programa. Você sabe que o programa Esperança ao Amanhecer, eu costumo compartilhar aqui com vocês canções que são mais de adoração, canções que são mais, como eu posso dizer, canções mais adoração, congregacionais, músicas bem tranquilas, sabe? Só que esse final de semana eu conheci um canal no YouTube. Já fica aqui uma sugestão, uma dica minha pra vocês, que eu amo dar dicas pra vocês. São coisas que eu gosto, então eu gosto de compartilhar com as pessoas. Eu encontrei um canal no YouTube e esse canal eles estão com 11 mil seguidores, 11 mil inscritos, né, no canal. E se chama Remake Gospel Brasil. Olha o que tá escrito na descrição do canal. Tá escrito assim, ó. Aqui, tecnologia e fé se unem para dar vida aos hinos que tocaram gerações. Utilizando o poder da inteligência artificial, recriamos versões inéditas de músicas gospel que você já ama, com vozes e arranjos renovados, mas sempre preservando a essência, a unção e a mensagem inspiradora de cada canção. Nosso propósito é proporcionar uma experiência sonora única, mostrando como a criatividade e a tecnologia podem caminhar juntas a serviço do reino. Se você ama música gospel e se interessa por inovação, esse canal foi feito para você. Então são canções criadas com, na verdade, refeitas ali com inteligência artificial, mas canções, hinos da harpa. Gente, é um canal incrível, sério. E eu estou apaixonada. Então a canção que você vai ouvir agora é um jazz, diferente do que a gente costuma ouvir aqui no Esperança ao Amanhecer, mas eu tenho certeza que vai te dar uma animada e vai falar muito ao seu coração, tá bom? Ouça essa canção e daqui a pouquinho estou de volta. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o calvário ao pecador sempre apontar. Flechas traspassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. Face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser ao servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. Jesus verei, com a grei amada no céu
Amém! É essa canção que eu queria compartilhar com vocês. Você viu que foi um pouquinho diferente, né? Do habitual que nós compartilhamos aqui. Mas é para dar uma animada aí no seu dia, tá bom? Bom, a gente já vai encerrar essa parte da palavra. Eu não me esqueci que eu vou compartilhar um testemunho com vocês. A irmã me mandou na sexta-feira, eu quero compartilhar com vocês. Mas pra gente terminar, meu amigo, minha amiga, ouvinte dessa programação, a sua vida, ela não deve ser dominada por suas emoções ou pelos seus sentimentos ou pelos sentimentos dos outros. Você não deve ser jogado de um lado para o outro pelos eventos mais doidos que acontecem no mundo, na vida, ao nosso redor. Em vez disso, Deus, Ele quer que você seja governado pela paz. Se você está cansado de se preocupar, de ficar ansioso, das preocupações da vida, sabe? Eu oro para que você abra a sua vida literalmente para a palavra de Deus. Deixa que ela habite poderosamente dentro de você. Comece a cada novo dia lendo a Bíblia, dando às Escrituras Sagradas uma grande abertura, sabe, na sua mente, no seu coração. Eu estava acompanhando os stories hoje pela manhã de uma amiga e ela falava justamente sobre isso. Às vezes a pessoa ela tá passando por questões na mente, na alma, por questões emocionais. Só que se você parar para conversar com ela e perguntar, olha, o que você tem consumido? Para o que você tem dado lugar na sua vida? Será que você tem colocado diante dos teus olhos coisas boas? Porque a Bíblia diz, se os teus olhos forem maus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas serão? Então, à medida que a palavra de Deus ela se estabelece em nossa vida, ela começa a conceder para nós todo tipo de riqueza espiritual, incluindo a paz sobrenatural, que comanda todas as áreas da nossa vida. Então experimenta, ao invés de enviar para o seu cérebro informações, por exemplo, se você abrir agora, ou ligar a televisão agora de manhã, num jornal, se você, não sei, faz tanto tempo que eu não assisto um jornal, uma televisão que eu não me recordo, mas se você, não digo na televisão, mas no seu celular, se você está ali seguindo perfis que só comunicam notícias ruins, só comunicam coisas ruins, você não acompanha pessoas que propagam a paz, anunciam o evangelho, tudo isso é enviado para o seu cérebro, então não tem como você ter paz dentro de você consumindo tanta porcaria. Então, dê espaço e oportunidade para a palavra de Deus habitar no seu coração, porque é isso que vai te manter de pé, tá ok? Bom, eu quero, antes de orarmos, eu quero aqui compartilhar o testemunho com o seu coração. A minha mãe tá com a dona Edith, ela mandou aqui mensagem, eu vou colocar o nome dela no caderno de oração, mãe. Ela tá acompanhando uma senhora no hospital que está internada. Bom dia, ela tá ouvindo? Bom dia, dona Edith, que Deus abençoe a sua vida, viu? Em nome de Jesus, a senhora vai sair desse hospital, receba a cura do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus, viu? Toma posse da cura. Ela tá ali com uma infecçãozinha, mas eu creio que a mão do Senhor já está sobre a sua vida, viu, dona Edith? Um abraço para a senhora e conta com as minhas orações, viu? Que Deus te abençoe. Inclusive, ela tá aqui pertinho, tá aqui no pronto-socorro, no hospital, né, do Maitá, então qualquer coisa eu dou um pulinho aí para fazer uma visita para a senhora, tá? A gente ora juntas e vai ser bênção. Bom, deixa eu compartilhar aqui com você o testemunho. Cadê? O testemunho que a irmã compartilhou e eu quero que você ouça, tá bom? Vou abaixar aqui o meu microfone para você ouvir só. Peraí, deixa eu tirar o fundo para ficar melhor para você ouvir. Vamos lá? Bom dia, graça e paz a todos os irmãos. Pastora, a senhora sempre pede, né, que a gente dê um testemunho, né? E como eu tenho dito, ainda não, Deus não tinha preparado. Vai ser rápido, a pastora pode pôr no ar, não tem problema, tá? Gostaria que todos os irmãos vissem, as pessoas que estão ouvindo a rádio. Confie que Deus é bom em todo tempo, né? Que essa paz que o Senhor nos dá, como a pastora está pregando hoje, é maravilhosa para todos nós, né? Quarta-feira fomos para a igreja e eu fechei o portão por fora
E costumamos levar a chave sempre com a gente, né? E não levamos, ficou no portão a chave. E para a honra e a glória do Senhor, quando nós chegamos da igreja, procuramos a chave no carro para entrar dentro de casa e não achamos a chave. E meu esposo olhou para o portão, a chave estava lá na porta. Eu quero compartilhar com os irmãos que, como diz a palavra de Deus, né? Se Deus não guardar, né? Em vão guarda o sentinela. E eu quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na minha casa, na minha família, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, né? Aquele mesmo que sem a gente vê, o Senhor se faz presente, né? E está sempre guardando, protegendo, honrando, porque a palavra do Senhor diz que Ele honra os que o honram. Eu agradeço a Deus por tudo, pelo privilégio, né? De fazer parte desse ministério e ouvir tantas palavras maravilhosas vindas diretamente de Deus. Obrigada a todos e um bom dia. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vocês ouviram aí? Ai, gente, que lindo, né? Deus, Ele guarda, Deus, Ele livra. E é isso, a gente tá aqui para juntos buscarmos cada vez mais, sabe, a proteção de Deus para nossa casa, para nossa família. E crer de verdade que Ele é quem nos guarda, né? A irmã citou até um versículo que diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, ao sair, peça ao Senhor, Deus, guarde a minha casa, Senhor, guarde os meus caminhos, me livra do mal, do ataque, enfim. E a irmã falou sobre a paz, né? Esteja em paz. E eu até falei para ela, né? Inclusive, o mundo tá tão tranquilo, né? Para você esquecer a chave pro lado de fora de casa, mas Deus está guardando. E é assim que Ele prova a fidelidade dEle para conosco. Bom, vamos orar, são exatamente 8 horas e 23 minutos. Eu quero orar pela tua vida, orar junto com você também. Agradecer ao Senhor por mais uma semana que se inicia, que Ele nos sustente, que Ele nos guarde e que nós possamos refletir o brilho de Jesus por onde nós passarmos, tá ok? Bom, antes de nós orarmos, eu não posso deixar de falar com você. Inclusive, o meu caderninho já está aqui do meu ladinho. Deixa eu só colocar aqui o nome da Dona Irene, para ela estar inclusa nas minhas orações também, em nome de Jesus. E se você tem aí algum pedido de oração, é Irene, né, o nome dela? Deixa eu ver se eu coloquei certo. E Edith, ainda bem que eu fui conferir, ia orar pela Irene, a Irene ia ser abençoada também. Edith, por isso que eu falo, é bom anotar, se não esquece. Amiga, eu tô gravando sim, tá? Eu não sei se você mandou essa mensagem agora, eu vi agora. Mas sim, tô gravando e vou me esforçar para, no máximo amanhã, as mensagens que eu tenho aqui já estarem disponíveis no YouTube. Bom, antes de nós orarmos, eu não posso deixar de falar com você que ouve essa programação, que acompanha a Web Rádio Vencedor em Cristo. Você que diz assim, olha, essa programação tem me abençoado, ou a programação que você ouve do pastor Santana, do pastor Joseval, do pastor Neifer, do pastor Henrique, com a Narjária, a Geração Eleita, todas as programações que estão aqui nessa web rádio, tem te abençoado, tem abençoado a tua casa, abençoado a tua família, você pode fazer parte disso, você pode patrocinar essa web rádio. Você diz assim, olha, pastor, eu quero ajudar, eu quero manter essa web rádio no ar, nós temos uma despesa mensal para que o aplicativo esteja funcionando. Inclusive, você que tem um aplicativo da web rádio, ativa as notificações. Você vai ver que lá em cima tem um sininho, ativa as notificações, porque a partir de agora nós vamos notificar você. Por exemplo, o meu programa começa às 7h30 da manhã, ali quando for umas 7h25 você vai receber a notificação, olha, daqui a pouquinho estaremos ao vivo, e ali você já entra e a rádio já vai estar ali sintonizada para que você possa ouvir a programação. Então tudo isso tem um custo. Então você diz, olha, eu quero patrocinar, eu quero fazer parte disso, eu quero abençoar esse ministério. Você pode fazer a sua doação através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br, doações@iigd.com.br. Você envia sua doação, mas se faz necessário você enviar o comprovante, porque nós precisamos saber para onde direcionar esse valor. Então, ajude, contribua, colabore, tem te abençoado?
nos ajude a abençoar mais vidas através dessa programação, tá bom? doações@iigd.com.br. Você pode fazer a sua doação para a Web Rádio Vencedor em Cristo. Bom, vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida. Está aqui nas minhas mãos o caderno de oração, cada nome, cada pedido está escrito aqui, estou aqui com eles e nós vamos apresentar diante do Senhor. Pai, eu oro, Senhor Jesus, por este meu amigo, esta minha amiga que ouve essa programação. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a vida dele, esteja sobre a vida dela. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por um fortalecimento. Eu oro, Senhor Jesus, para que cada um, Senhor, consiga entender que quando a paz do Senhor governa o coração, as emoções são controladas, os sentimentos são controlados, Pai. Que o Senhor governe, Senhor, em nossas vidas, governe, Senhor, em nossos corações, Pai. Jesus, eu repreendo em nome de Jesus todo e qualquer ataque de Satanás contra a mente e o coração deste meu amigo, desta minha amiga. Pai, em nome de Jesus, toda investida de Satanás que caia por terra agora. Pai, na autoridade do Teu nome, Senhor, eu abençoo cada um dos ouvintes dessa rádio. Pai, eu te peço, dê uma semana abençoada, uma semana na Tua presença, uma semana, Senhor Jesus, onde haverão respostas, haverão, Senhor, ali, Pai, decisões que precisam ser tomadas e que sejam todas tomadas debaixo da Tua palavra, diante da Tua presença, de acordo com as Escrituras Sagradas, Pai. Eu oro por cada pedido de oração que está aqui em minhas mãos, por saúde, por família, por libertação, Pai, em nome de Jesus, restauração. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa programação, Pai. Naquele quarto de hospital, onde minha mãe se encontra agora, cuidando, Senhor, daquela senhora, Pai, em nome de Jesus, elas estão ouvindo essa programação. Senhor, eu sei que ali naquele quarto existem outras pessoas, Pai, onde a minha voz estiver chegando. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro: o corpo seja curado em nome de Jesus. Toda dor, todo mal-estar, todo desconforto, toda bactéria, infecção, tudo aquilo que até mesmo já foi desenganado pelos médicos, Pai, eu declaro a vida de Cristo sobre cada uma dessas pessoas. Pois a Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade, toda a maldição. Em nome de Jesus eu declaro a cura total e completa sobre cada uma dessas pessoas, Pai. Eu não sei se nessa hora existem também profissionais da área da saúde ouvindo essa programação, Senhor, mas se existem ali enfermeiros, médicos, Pai, dê a direção, sabedoria, usa o Senhor para ser instrumento em Tuas mãos, Senhor, que tenham amor em seus corações para cuidar, para tratar, para servir estas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que o Senhor fortaleça, Senhor, essa equipe médica, Pai, que talvez esteja aí há horas trabalhando. Senhor, renova as forças dessas pessoas, Pai, para que eles sejam usados por Ti, para levar a cura, a restauração para a vida de cada um desses pacientes, Pai. Eu os abençoo na autoridade do Teu nome, Senhor, não somente nesse hospital, mas em todos os hospitais, Senhor, que haja cura, libertação e transformação em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Senhor, e eu te agradeço principalmente por cada vida que está ouvindo essa programação. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. São exatamente 8 horas e 30 minutos. Que o Senhor Deus te guarde e te acompanhe. Fica ligadinho aqui na Web Rádio Vencedor em Cristo. Tem muito conteúdo bom que vai te abençoar. Então, fica aí. Deixa tocando aí o dia todo. Tem mais 11 horas chega o pastor Joseval. E aí 1 da tarde chega o pastor Santana. Enfim, isso aqui é bênção para a tua vida, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Que o Senhor Deus te guarde, te abençoe. E nós nos encontramos amanhã, às 7h30 da manhã, no programa Esperança ao Amanhecer. E para terminar, eu vou compartilhar mais uma canção com o teu coração. Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, em nome de Jesus.
conquistar.